Você já parou para pensar se viajar após os 70 anos ainda é uma boa ideia? Explorar novos destinos e mergulhar em culturas diferentes pode parecer uma aventura empolgante, mas há riscos significativos que muitas pessoas na terceira idade não levam em conta até se depararem com eles. Com o passar dos anos, nosso corpo e mente passam por transformações que tornam as viagens mais cansativas, imprevisíveis e, em alguns casos, até perigosas. Enquanto algumas pessoas acreditam que podem manter o mesmo ritmo de quando eram mais jovens, a verdade é que depois dos 70, viajar traz desafios únicos que podem transformar férias dos sonhos em experiências estressantes ou até ameaçadoras à vida. Neste texto, vamos explorar 5 motivos importantes que mostram por que viajar nessa fase pode ser arriscado, desde emergências de saúde inesperadas até armadilhas financeiras que podem comprometer suas economias. Ao final, você terá uma visão clara de por que viajar após os 70 exige cuidados extras e o que fazer para se proteger caso ainda decida embarcar nessa jornada. 1. Riscos de saúde e emergências médicas. Um dos maiores desafios de viajar depois dos 70 anos é o aumento da possibilidade de problemas de saúde repentinos. Com o envelhecimento, o corpo fica mais vulnerável e condições como doenças cardíacas, hipertensão ou problemas respiratórios podem se agravar sem aviso prévio. Em casa, conseguir atendimento médico é simples e rápido, mas em um lugar desconhecido, especialmente no exterior, encontrar o tratamento adequado pode ser uma tarefa complicada. O que seria um pequeno contratempo em casa pode se transformar em uma situação grave ou até fatal quando você está longe do seu médico habitual. Para muitos idosos, o risco de uma emergência médica não é apenas uma possibilidade distante, mas algo bem real. Voos longos, por exemplo, elevam as chances de coágulos sanguíneos, conhecidos como trombose venosa profunda. Altitudes elevadas podem sobrecarregar coração e pulmões, sobretudo para quem já tem condições pré-existentes. Até mesmo algo simples como desidratação ou exaustão pelo calor pode ter um impacto muito maior em climas desconhecidos. Imagine o caso de João, um senhor de 74 anos apaixonado por viagens. Ele planejou um cruzeiro de 2 semanas com a esposa, achando que seria uma forma tranquila de conhecer novos lugares sem muito esforço físico. No entanto, no 4º dia da viagem, ele sentiu fortes dores no peito. A equipe médica do navio ofereceu cuidados básicos, mas ele precisou de um hospital urgentemente. Como estavam no meio do oceano, João teve que aguardar uma evacuação de emergência até o porto mais próximo, o que atrasou o atendimento por horas. Ele sobreviveu, mas a experiência o deixou abalado. O que deveria ter sido uma viagem inesquecível virou um pesadelo que ele admitiu depois poderia ter evitado se tivesse pensado melhor nos riscos. Outro ponto crítico é o seguro de saúde. Muitos idosos acreditam que sua cobertura habitual os protegerá em qualquer lugar, mas descobrem tarde demais que ela não vale fora do país. Sem um seguro de viagem adequado, despesas com hospitais, cirurgias emergenciais ou até medicamentos básicos podem gerar custos altíssimos. Alguns acabam gastando milhares de reais para receber o atendimento necessário no exterior. Para minimizar esses riscos, é essencial consultar um médico antes da viagem, fazer um check-up completo, levar todos os remédios necessários e pesquisar o sistema de saúde do destino. Se for viajar para outro país, contrate um seguro abrangente que cubra evacuações e internações. Estar preparado pode ser a diferença entre uma viagem tranquila e um desastre. 2. Maior exposição a infecções e germes. Outro perigo muitas vezes ignorado é a exposição a germes, vírus e doenças transmitidas por alimentos. Aeroportos lotados, aviões cheios, transporte público e restaurantes desconhecidos são ambientes perfeitos para a proliferação de bactérias e vírus. Para viajantes mais jovens, um resfriado ou uma indisposição estomacal pode ser apenas um incômodo passageiro. Mas, para idosos, essas infecções podem evoluir para complicações sérias, internações ou problemas de saúde prolongados. Uma única viagem pode expor uma pessoa mais velha a mais doenças do que ela enfrentaria em meses em casa, e o sistema imunológico, que enfraquece com a idade, nem sempre consegue combater essas ameaças com eficiência. Doenças respiratórias, como gripes ou pneumonias, são especialmente arriscadas para idosos, que têm maior chance de complicações ao entrar em contato com cepas novas,
em diferentes regiões do mundo. Aviões com ar reciclado e passageiros de várias origens são focos de contágio. Além disso, há os riscos com comida e água. Experimentar pratos locais é uma das alegrias de viajar, mas ingredientes, temperos ou métodos de preparo desconhecidos podem causar problemas digestivos. Doenças como norovírus, E. coli ou salmonela afetam idosos com mais intensidade, podendo levar a desidratação grave e enfraquecimento geral. Água da torneira ou saladas lavadas com água local, que não apresentam risco para moradores acostumados, podem ser perigosas para viajantes. Para se proteger, idosos devem redobrar os cuidados, usar máscaras em locais cheios, lavar as mãos com frequência, carregar álcool em gel, beber apenas água engarrafada e evitar alimentos crus em lugares desconhecidos. Vacinas recomendadas e remédios para problemas respiratórios ou estomacais também são indispensáveis. Viajar exige atenção redobrada para manter a saúde intacta. 3. Fadiga e dificuldade de recuperação. Embora a ideia de viajar pareça repleta de entusiasmo e promessas de novas experiências, para quem já passou dos 70 anos, o impacto físico pode ser muito mais intenso do que se imagina. Voos prolongados, horários de check-in que exigem madrugar, itinerários imprevisíveis e longas caminhadas em pontos turísticos podem gerar um nível de exaustão que vai além do esperado. Na juventude, bastava uma noite bem dormida para recuperar as energias e seguir em frente, mas com o avançar da idade, o corpo não responde mais da mesma forma. O cansaço pode se prolongar por dias ou até semanas após a viagem, comprometendo não apenas o prazer da experiência, mas também a saúde geral. Quando o corpo está exausto, o sistema imunológico fica mais frágil, a coordenação motora se torna menos precisa e os riscos de adoecer ou sofrer acidentes aumentam consideravelmente. Um dos principais fatores que contribuem para essa fadiga é a interrupção do sono, algo comum em viagens. Dormir em uma cama desconhecida, lidar com o barulho de hotéis lotados ou ruas movimentadas, ou tentar se adaptar a fusos horários diferentes, pode tornar o descanso uma missão quase impossível. A privação de sono não é apenas uma questão de se sentir sonolento no dia seguinte. Ela afeta diretamente a capacidade de concentração, a resistência física e até a saúde do coração. Estudos indicam que idosos que cruzam múltiplos fusos horários sofrem mais com o jet lag, e essa adaptação pode levar dias a mais do que em pessoas mais jovens. O resultado? Uma exaustão persistente que transforma o que deveria ser uma aventura revigorante em uma experiência desgastante, deixando o viajante mais esgotado do que renovado. Além disso, o esforço físico exigido nas viagens pode ser um obstáculo significativo. Ficar sentado por horas em aviões, ônibus ou trens causa rigidez muscular, inchaço nas pernas e até dores articulares, especialmente para quem já lida com condições como artrite ou problemas de circulação. Chegar ao destino não significa alívio. Carregar malas, explorar atrações turísticas a pé e acompanhar roteiros cheios de atividades podem rapidamente sobrecarregar o corpo. Para muitos idosos, o simples ato de manter o ritmo de um grupo de viagem ou cumprir horários apertados se torna uma batalha. A falta de pausas adequadas só agrava a situação, transformando o que era para ser diversão em uma luta para acompanhar o passo. Considere o exemplo de Maria, uma mulher de 75 anos que sempre amou viajar. Após se aposentar, ela decidiu realizar o sonho de passar 2 semanas no exterior com o marido. Imaginou que seria tão prazeroso quanto as viagens da juventude, mas a realidade foi bem diferente. O voo de 10 horas a deixou com dores nas costas e pernas inchadas. Depois, enfrentar um aeroporto lotado e se ajustar a uma diferença de 6 horas no fuso horário a deixou completamente esgotada antes mesmo de a viagem começar de fato. No segundo dia, ela mal conseguia caminhar pelas ruas da cidade que tanto queria conhecer, sentindo-se tonta e precisando de pausas constantes. Os passeios guiados, que pareciam empolgantes no papel, tornaram-se um fardo. Quando finalmente começou a se adaptar ao ritmo, já era hora de voltar para casa. Em vez de aproveitar as lembranças, Maria passou as semanas seguintes deitada, tentando se recuperar do desgaste. O que era para ser um momento de alegria virou uma lição sobre os limites do corpo. Outro aspecto que intensifica a fadiga
é a dificuldade de manter uma rotina saudável durante a viagem. Comer nos horários habituais torna-se um desafio em meio a voos e passeios, e a comida disponível muitas vezes é diferente do que o corpo está acostumado, podendo causar desconforto digestivo. A hidratação, essencial para evitar cansaço e confusão mental, frequentemente é negligenciada em meio ao movimento constante. Um idoso desidratado pode sentir tonturas, fraqueza e até desorientação, tornando tarefas simples, como subir escadas ou caminhar até um ponto de ônibus, exaustivas e arriscadas. Combinados, esses fatores mostram como a fadiga pode transformar uma viagem em uma experiência que drena, em vez de revitalizar. Então, o que fazer para tornar a viagem mais suportável? Planejar com cuidado é essencial. Inclua dias livres no roteiro para descansar e recuperar as energias, evitando a tentação de preencher cada hora com atividades. Opte por voos mais curtos, com escalas que permitam movimentação, em vez de longas jornadas sem pausas. Leve lanches nutritivos que mantenham a energia estável e reserve momentos para cochilos durante o dia, especialmente em viagens com mudança de fuso horário. Escolher hotéis confortáveis, com camas adequadas e ambientes silenciosos também faz diferença. Acima de tudo, reconhecer os próprios limites é o passo mais importante. Reduzir o ritmo e adaptar o itinerário às necessidades do corpo pode garantir que a viagem seja um prazer, não uma provação que exige semanas de recuperação. Afinal, o objetivo de viajar é aproveitar, não se desgastar. 4. Maior chance de quedas e lesões. Um dos riscos mais sérios ao viajar após os 70 anos é o aumento da probabilidade de quedas e lesões, algo que pode ter consequências graves e duradouras. Com o avanço da idade, o equilíbrio se torna mais instável, os reflexos ficam mais lentos e a densidade óssea diminui, tornando o corpo mais suscetível a acidentes. Em casa, um tropeço pode ser apenas um susto passageiro, com móveis familiares e pisos conhecidos para amortecer o impacto. Mas em um ambiente de viagem, como hotéis, ruas desconhecidas ou atrações turísticas, uma queda pode resultar em fraturas, internações prolongadas ou até a perda permanente da mobilidade. O que era para ser uma escapada relaxante pode se transformar em uma experiência dolorosa e cara, mudando completamente a qualidade de vida de quem viaja. Os ambientes de viagem muitas vezes são traiçoeiros para idosos. Hotéis podem ter pisos escorregadios ou carpetes mal fixados, escadas sem corrimãos adequados e iluminação fraca que dificulta a visão, especialmente à noite. Pontos turísticos históricos, como castelos ou vilarejos antigos, frequentemente apresentam ruas de paralelepípedos, degraus irregulares e terrenos desnivelados que desafiam até os mais cuidadosos. Cruzeiros, apesar de parecerem uma opção segura, têm corredores estreitos e superfícies que podem ficar molhadas, aumentando o risco de escorregões. Em muitos destinos, a acessibilidade é limitada ou inexistente. Subir em um ônibus sem apoio, atravessar calçadas quebradas ou caminhar por trilhas naturais pode virar um perigo inesperado. E se uma queda acontece em um lugar remoto ou com serviços médicos precários, o atendimento pode demorar, agravando lesões que seriam tratáveis em casa. Veja o caso de Ana, uma mulher de 78 anos que sempre quis explorar a Europa. Ela se considerava ativa, caminhava regularmente em seu bairro plano e seguro e achava que estava preparada para a aventura. Ao chegar à Itália, porém, as ruas de pedra inclinadas e as calçadas estreitas mostraram-se um desafio muito maior do que ela esperava. Certa noite, ao descer de uma calçada em um beco mal iluminado, Ana perdeu o equilíbrio e caiu com força, fraturando o quadril. Levada às pressas para um hospital local, ela precisou de uma cirurgia de emergência. A viagem foi interrompida e os meses seguintes foram dedicados a uma recuperação longa e dolorosa em casa. O sonho de conhecer cidades históricas virou um pesadelo que ela lamentou ter enfrentado, percebendo tarde demais que o ambiente era mais hostil do que imaginava. A fadiga, um companheiro constante em viagens, também desempenha um papel crucial no aumento desse risco. Dias longos, horários irregulares de sono e refeições, e o esforço físico de carregar malas ou andar por aeroportos deixam o corpo mais vulnerável. Quando estamos cansados, os reflexos diminuem e um passo em falso ou uma reação lenta a um obstáculo podem levar a uma queda.
Para idosos com condições como artrite, osteoporose ou dores crônicas, o problema é ainda maior. Caminhar longas distâncias em terminais lotados ou subir escadas em estações de trem pode causar inchaço nas articulações, rigidez ou fraqueza súbita, tornando o corpo menos estável. Até mesmo a desidratação, comum em viagens por esquecimento ou falta de acesso à água, pode provocar tonturas e desorientação, aumentando a chance de acidentes. Outro ponto a considerar é o impacto psicológico de estar em um lugar desconhecido. Em casa, sabemos onde estão os perigos, um degrau mais alto, um tapete escorregadio, e ajustamos nossos movimentos automaticamente. Mas, em um destino novo, a falta de familiaridade com o ambiente pode gerar insegurança e distração. Um idoso pode estar tão concentrado em admirar uma paisagem ou seguir um guia que não percebe um buraco no chão ou uma mudança no terreno. Essa combinação de fatores físicos e situacionais faz das quedas uma ameaça real, capaz de transformar uma viagem em uma tragédia. Como então reduzir esse risco se a viagem for inevitável? Escolher destinos com boa infraestrutura é um bom começo. Cidades modernas com calçadas planas, elevadores e rampas são mais seguras do que vilarejos rústicos ou locais montanhosos. Pesquisar os locais de hospedagem e passeios com antecedência, verificando se oferecem acessibilidade, também ajuda. Usar calçados confortáveis com solado antiderrapante e, se necessário, uma bengala ou bastão de caminhada pode dar mais estabilidade. Descansar bastante antes de atividades exigentes e evitar caminhadas longas sem pausas é igualmente importante. Acima de tudo, é essencial conhecer os próprios limites e não ceder à pressão de acompanhar um ritmo que o corpo não suporta. Nenhuma experiência turística vale o preço de uma lesão que comprometa a independência a longo prazo. A segurança deve sempre vir em primeiro lugar. 5. Riscos financeiros e seguros. Por fim, um dos perigos mais subestimados de viajar após os 70 anos não está apenas na saúde, mas nas implicações financeiras que podem surgir de forma inesperada. Muitos idosos partem para suas aventuras acreditando que, em caso de problemas, smogam contar com seu seguro de saúde habitual ou com as economias guardadas ao longo dos anos. No entanto, a realidade é bem mais complicada. Emergências médicas no exterior, cancelamentos de última hora e golpes direcionados a turistas podem esgotar as finanças rapidamente, transformando uma viagem planejada com carinho em um pesadelo econômico. Para quem vive de aposentadoria ou recursos limitados, um único imprevisto pode gerar dívidas difíceis de quitar, trazendo estresse e insegurança em um momento da vida que deveria ser de tranquilidade. O maior risco financeiro está nos custos médicos fora do país. A maioria dos planos de saúde tradicionais não cobre tratamentos em territórios estrangeiros, algo que muitos só descobrem quando já estão em apuros. Uma internação por um problema cardíaco, uma cirurgia após uma queda ou até uma consulta simples podem custar milhares de reais, dependendo do destino. Em casos extremos, como uma evacuação médica de emergência, imagine ser transportado de helicóptero de uma ilha remota para um hospital na cidade. Os valores podem chegar a dezenas de milhares de dólares. Sem um seguro de viagem específico, o idoso fica diante de uma escolha cruel: pagar uma fortuna do próprio bolso ou abrir mão de cuidados essenciais, comprometendo a saúde por falta de recursos. Mesmo em países onde a saúde é mais acessível, os custos para turistas tendem a ser inflacionados, e a barreira do idioma pode dificultar negociações ou acesso a alternativas mais baratas. Além das emergências de saúde, cancelamentos de viagens são outra armadilha financeira comum. Idosos frequentemente reservam passagens, hotéis e passeios com meses de antecedência, confiando que estarão em boas condições na data marcada. Mas a vida é imprevisível e problemas de saúde podem surgir de repente. Uma gripe forte, uma crise de pressão alta ou uma lesão inesperada. Quando isso acontece, cancelar ou adiar a viagem pode significar perdas significativas. Companhias aéreas, hotéis e operadoras de cruzeiros muitas vezes aplicam políticas rígidas, oferecendo reembolsos parciais ou nenhum reembolso em caso de desistências de última hora. Sem um seguro que cubra cancelamentos, o dinheiro investido, que pode chegar a milhares de reais, simplesmente evapora, deixando o viajante com o prejuízo e sem a experiência planejada.
Os golpes e fraudes representam um terceiro risco financeiro, e idosos são alvos particularmente vulneráveis. Scammers em destinos turísticos sabem identificar viajantes mais velhos, que podem parecer desorientados ou menos familiarizados com o ambiente. Táxis falsos que cobram valores exorbitantes, lojistas que superfaturam produtos simples e esquemas online que prometem descontos irresistíveis em hospedagens são apenas alguns exemplos. Há também casos mais elaborados, como sites fraudulentos que imitam empresas legítimas, levando o idoso a pagar por serviços que nunca serão entregues. Um exemplo real é o de Pedro, um senhor de 76 anos que economizou por meses para uma viagem a uma ilha tropical. Ele reservou um hotel por um site que parecia confiável, mas ao chegar, descobriu que o lugar não existia. Sem opções, teve que gastar o dobro do planejado para encontrar outra acomodação, transformando o que seria um descanso em uma batalha financeira e emocional que o acompanhou por meses. A falta de familiaridade com tecnologia também pode agravar esses riscos. Muitos idosos não estão acostumados a verificar a autenticidade de sites ou a usar aplicativos de pagamento seguro, o que os torna presas fáceis para criminosos virtuais. Mesmo em situações presenciais, como em mercados ou feiras, a pressa de negociar em um idioma desconhecido pode levar a erros caros. Some a isso o fato de que alguns destinos têm economias instáveis, com taxas de câmbio flutuantes ou caixas eletrônicos pouco confiáveis. E o risco de perder dinheiro aumenta ainda mais. Para idosos que dependem de uma renda fixa, esses contratempos não são apenas inconvenientes. Eles podem comprometer a estabilidade financeira por anos. Como se proteger dessas armadilhas? O primeiro passo é verificar se o seguro de saúde atual cobre viagens internacionais. Se não cobrir, invista em uma apólice de viagem robusta que inclua não só emergências médicas, mas também evacuações, internações e cancelamentos por motivos de saúde. Pesquise as condições do seguro com atenção, garantindo que ele atenda às suas necessidades específicas. Alguns planos mais baratos têm cobertura limitada e podem não ser suficientes em casos graves. Ao reservar a viagem, use apenas empresas conhecidas e confiáveis, evitando ofertas que parecem boas demais para ser verdade, pois muitas vezes são iscas para golpes. Durante a viagem, mantenha o dinheiro em segurança. Evite carregar grandes quantias em espécie, use cartões de crédito com proteção contra fraudes e nunca compartilhe informações financeiras com estranhos. Outras medidas práticas incluem viajar com um companheiro de confiança, que possa ajudar a monitorar gastos e identificar situações suspeitas, e manter cópias digitais de documentos importantes, como passaporte e apólice de seguro, em caso de emergências. Pesquisar o custo de vida e os hábitos locais do destino também ajuda a evitar surpresas desagradáveis, como preços inflacionados ou serviços superfaturados. Viajar após os 70 pode ser uma experiência enriquecedora, mas os riscos financeiros mostram que a preparação é tão importante quanto o desejo de explorar. Um único erro pode custar caro, e o que era para ser um momento de lazer pode virar uma fonte de preocupação duradoura. Viajar depois dos 70 tem seus encantos, mas também exige cautela redobrada. Os riscos à saúde, a fadiga, as quedas, as infecções e os prejuízos financeiros mostram que o que era simples na juventude agora pede mais preparo. Isso não significa abandonar as viagens, mas adaptar os planos. Prefira destinos próximos, acessíveis e com boa infraestrutura médica. O objetivo é aproveitar a vida, não criar problemas. Antes de viajar, avalie sua saúde, garanta um bom seguro e escolha roteiros que respeitem seus limites. Assim, você preserva sua independência e bem-estar, vivendo com qualidade sem arriscar o que conquistou. O que achou dessas dicas? Compartilhe sua opinião.